E hoje a gente tem documentado que uma dieta 100% à base de planta, whole food plant-based, que ela come à base de vegetais, sem nada de origem animal, hoje abaixa mais o colesterol do que a própria medicação. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Me Venha com Abobrinhas. Eu sou a Laura, sou médica. Eu sou a Alessandra Arolho, eu sou nutricionista. E hoje a gente tá aqui no nosso penúltimo episódio da primeira temporada, que a gente apelidou de Arroz com Feijão, porque é o basicão que a gente quis trazer pra vocês. Ter uma ideia, assim, de como começar esse processo de uma vida mais saudável ou de uma transição para uma alimentação vegetariana, vegana. Entender esses mitos, desestruturar os mitos e perder os medos e conseguir ter mais autonomia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super, super importante, que são as doenças cardiovasculares. Vocês vão entender o porquê que elas são tão importantes. E quando a gente fala de arroz com feijão, a gente está falando do basicão, porque o basicão funciona. A gente está falando de comida de verdade. A gente está falando de comer vegetais. A gente está falando de comer frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, raízes, cogumelos, especiarias, ervinhas. E tudo isso é a base sólida de vários hábitos que a gente precisa implementar no nosso dia a dia para fortalecer o nosso sistema imunológico, cuidar da nossa saúde e principalmente prevenir doenças. E a gente está aqui, né, pela Belief, que ela criou o Me Venha com Abobrinhas. A Belief é uma empresa que vende comidas plant-based, a tal comida de verdade que eu acabei de falar, né, pratinhos equilibrados com várias refeições prontas, congeladas, tem doces, docinhos saudáveis, sopas, mais de 30 variedades de pratos que você pode pedir. www.belief.com.br. Belief é BELEAF.com.br. Lá você vai ver uma grande variedade, você pede, eles entregam na sua casa. Chegando lá, sua marmitinha, você esquenta no micro-ondas ou no forno, para aquele momento que você não conseguiu cozinhar, para aquele momento que você quer uma comida diferente, para aquele momento que você só tá morrendo de pressa, mas quer manter os seus hábitos de saúde e tudo mais, né? E é uma forma da gente conseguir, dentro de uma variedade, a gente já explicou muito aqui no Me Venha com Abobrinhas, várias formas de você ter praticidade nas escolhas alimentares, cuidar como montar sua geladeira, como montar seu armário, onde fazer compras e tudo mais, tá? A saúde, nesse caso, é uma soma de fatores que a gente faz. E ter comidinhas congeladas, como as da Belief em casa, é uma mão na roda pra gente conseguir realmente manter esse nível do todos os dias, né? O que impacta a nossa saúde é o que a gente faz todos os dias e não o que a gente faz só de vez em quando, tá? E você que tá assistindo aqui o Me Venha com Abobrinhas, seja na plataforma do Spotify, de podcast, ou então, né, no nosso canal no YouTube, se inscreve aí, tá? Você tem 20% de descontos usando o cupom ABOBRINHAS. Fácil, né? Pra gente poder entender, ou seja, hoje eu acho que esse episódio é muito importante, além de ser, né, o penúltimo, porque hoje, assim, eu vejo que a gente vive um momento de cegueira. Por quê? Porque, poxa, todo mundo obviamente fica triste quando a gente perde alguém que a gente gosta e tudo mais, quando a gente vai ver grande parte das causas de morte humanas no planeta, e no Brasil não é diferente, tem uma só causa, que são as doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares matam 44% das pessoas do mundo. A gente está falando de quase metade das mortes no planeta. Exatamente, quase metade. É um dado muito, muito assustador. No Brasil assustador. É praticamente 40, uma pessoa a cada 40 segundos. É muito triste a gente pensar que uma doença que ela é uma doença chamada de crônica não transmissível, ou seja, que é uma doença que a gente pode prevenir através dos nossos hábitos, é a doença que mais mata, né? É muito triste. Evitáveis. São evitáveis. Evitáveis com hábitos de vida. Todos os dias nós fazemos várias escolhas. Dentre elas, eu vou de preto ou vou de branco. Mas, dentro da alimentação, você acorda fazendo escolhas. E eu sempre falo que doença cardiovascular, que é uma das doenças crônicas que a gente tem, que a gente pode ter, você, todos os dias fazendo essas escolhas, você vai pagando, né, o carnezinho da doença ou o carnezinho da saúde, tá? Então, ou seja,
A doença cardiovascular, que a gente está falando aqui, gente, de infarto do miocárdio, ou seja, do coração, e também os derrames cerebrais, que podem ser isquêmicos ou hemorrágicos, são doenças do cérebro e do coração do ponto de vista vascular, né? São doenças que são muito silenciosas. São. Que elas Esse é o maior problema, É o né, maior Ale? problema, porque não tem sintoma, não é que nem, comi alguma coisa que não me fez bem. Tô indigesto, com dor de diarreia, barriga. enfim. Não, doença cardiovascular é quietinha, é silenciosa. Como eu disse, todos os dias, ao fazer escolhas alimentares, o tabagismo, a atividade física, tudo isso vai fazendo você pagar o carnezinho lá para você desenvolver a doença ou para você prevenir a doença. Tu tá escolhendo quem tu vai ser no futuro e o que tu vai ter que lidar no futuro, né? Se tu vai ficar na fila das pessoas que ficam tomando vários remédios, tendo vários efeitos colaterais, ou então se tu vai simplesmente agora, né, que é o momento que tu ainda tá saudável, decidir mudar a tua vida. E além das doenças cardiovasculares, a gente tem há muitos anos, já não é uma coisa nova, e por isso que eu gostei muito do termo que tu usou, que é uma cegueira, porque realmente não é como se os dados não estivessem aí, né? Eles estão aí, a gente consegue ver análises estatísticas da população e 6 das 10 doenças que mais matam são doenças do estilo de vida. São doenças que poderiam ser evitadas. Então, por isso que às vezes, assim, a gente que trabalha muito com isso, fica até um pouco cansado, porque é muito triste a gente ver tantos profissionais indo numa onda contra. A gente tem todas as evidências possíveis, tanto evidências científicas quanto clínicas mesmo, de pacientes e da nossa vida mesmo, ou de pessoas que estão ao nosso redor, da gente ver uma melhoria muito grande, não só em sintomas, mas em exames, né? Também exames laboratoriais, que a gente consegue fazer uma análise bem completa de metabolismo, e a gente vê a melhora que a pessoa tem com hábitos simples. Então, eu tenho certeza que muita gente pensa, não, mas eu não quero parar de fazer tal coisa. E na maioria das vezes tu não precisa parar de fazer o que tu gosta. Tu só vai reformular um pouco a tua rotina. Pesos e medidas, né? Mas prestem muita atenção no que a gente tá falando, porque realmente são doenças que a gente pode mudar completamente o nosso destino e a gente pode mudar também os gastos em saúde pública. As doenças cardiovasculares, elas, exigem um gasto gigantesco em saúde pública que poderia ser utilizado para tratar pessoas que estão tendo problemas mais agudos naquela hora, que estão precisando mais, ou então uma pessoa que tem um problema que ela não poderia ter evitado ao longo da vida dela e ela precisa daquele auxílio naquele momento, e às vezes o sistema tá lotado, ou então já extrapolou tudo, porque muitas pessoas com doenças preveníveis estão precisando daquele auxílio. Tá? Então é uma questão de saúde pública. Quando a gente trouxe esse tema, que são doenças cardiovasculares aqui pro Me Venha com Abobrinhas, a gente trouxe porque existe uma ligação direta do desenvolvimento dessas doenças com as nossas escolhas alimentares. E aqui a gente está falando de abobrinhas, a gente está falando de comida todo o tempo, tá? Então, ou seja, existem vários pesos e medidas daquilo que vai levar você a desenvolver uma doença cardiovascular, mas, sem dúvida nenhuma, o peso da alimentação é muito grande. Muito. Tá? E nós vivemos hoje uma sociedade que busca remediar e não prevenir. Né? E prevenir seria muito mais simples. Né? Muito mais simples. E a gente sabe que hoje todas as tecnologias que a medicina alcançou para tratar doença cardiovascular, porque normalmente a doença cardiovascular ou ela te mata de uma vez, como, por exemplo, um infarto agudo, um derrame cerebral, ou é detectado, a gente consegue detectar, né, os possíveis interrompimentos nos seus vasos, como as placas de gorduras que a gente vai falar e tudo mais, e você pode fazer uma intervenção cirúrgica, colocando um stent, fazendo uma ponte de safena e tudo mais. Só que tudo isso, gente, sem a mudança do estilo de vida, é só postergar para para daqui para frente ter que fazer de novo, ou seja, os gastos aumentam e o risco, né, de morte continua iminente. É a mesma coisa que tu querer que tua casa esteja limpa, mas tu só pega e bota a sujeira embaixo do tapete. Tu vai botar embaixo do tapete, beleza, tu não tá vendo mais a sujeira ali, tu melhorou naquele momento. Mas ela tá ali e ela vai continuar aumentando quanto mais sujeira tu colocar pra baixo do tapete. Então, o hábito, a gente, beleza, legal, tu tá com aquele problema naquele momento e o stent é a tua opção, tu vai fazer o stent. Sim. Mas tu vai mudar também o teu estilo de vida, porque aí tu não vai precisar de outro stent depois, de uma nova cirurgia, tu não vai ter um infarto novamente e tu não vai ter um risco de morrer do mais absoluto nada, que é o que pode acontecer. Né, Laura, que a gente sabe que mudanças assim, mesmo em idades mais avançadas, elas
podem trazer reversão de quadros, elas podem trazer prevenção. Não é porque, mas eu sempre fui assim, eu tô aqui, já tenho uma certa idade e tudo mais, não adianta nada. Adianta sim. Até porque a gente já conhece os mecanismos que fazem com que as pessoas desenvolvam as doenças cardiovasculares, e a gente podia… Vamos construir aqui o processo que leva a pessoa a ter uma doença cardiovascular para as pessoas entenderem? Vamos construir. Vamos começar do começo. Eu acho que dá pra gente começar, sabe da onde? Que eu fiquei pensando agora? Da mãe. Por quê? Porque hoje a gente já tem evidências de, por exemplo, assim, estudos que foram feitos com fetos que nasceram mortos, enfim, de que placas de gordura já estão depositadas nas artérias de fetos, de bebês recém-nascidos, quando a mãe tem colesterol elevado no sangue. Então a gente pode começar a partir dessa mãe que não tomou certos cuidados na sua alimentação, e aquele bebê já nasce com placas de artéria que ele não vai, placas na artéria que ele não vai sentir, né? Ao longo da vida, se a pessoa ela segue uma alimentação ocidentalizada, mais baseada em alimentos refinados, processados e muita carne, ovo, leite, queijo, manteiga, tudo isso ao longo do dia, que a gente sabe que é o predomínio da alimentação e tem muito menos vegetal do que tudo isso, o que vai acontecer? Essa pessoa vai, ao longo da vida dela, estimulando que essas placas aumentem. Como que isso vai acontecer? Toda vez que a gente come uma refeição que é muito rica em gorduras saturadas e colesterol, e muito pobre, por exemplo, em antioxidantes, em polifenóis, em fibras, a gente vai aumentar o enrijecimento da artéria. Então, as nossas artérias, elas ficam mais enrijecidas logo após a gente consumir. Porque normalmente elas são super flexíveis, até para aguentar a pressão arterial e tudo mais, né? Então, esse tipo de alimentação, ela vai causando uma inflamação que vai reduzir, vai tornar mais dura, mais rígida, menos flexível a artéria em si, né? Exato. Mas só que o corpo é maravilhoso, então ele logo se regenera. Passa ali algumas horas e a artéria volta a funcionar normal. Mas aí a gente vai e faz o quê? Come de novo. Come de novo. Aí a gente come novamente. E a gente fica perpetuando esse enrijecimento, esse mau funcionamento das artérias. Conforme o tempo vai passando, a gente vai também aumentando a nossa produção ali de colesterol, principalmente o colesterol que a gente chama de LDL, que a gente tem dois tipos, né? A gente chama um de ruim, um de bom. Na verdade, ninguém é ruim, ninguém é bom. Mas o colesterol LDL, ele deve fazer um ciclo no nosso corpo. Ele é produzido pelo nosso fígado, ele sai do fígado e ele volta pro fígado. Mas, quando a gente tem uma alimentação que ela é mais pró-inflamatória, mais rica em gorduras saturadas, a produção de colesterol vai ficar muito elevada e a de HDL, de colesterol LDL vai ficar elevada e a de HDL vai ficar reduzida. Então, o HDL não consegue ajudar o LDL a voltar lá para dentro do fígado. O que vai acontecer? O LDL fica aumentado e ele, quando ele é oxidado pelo corpo, ele vai começar a aumentar essa formação das placas gordurosas nas nossas artérias, que junto com essa artéria que já não tá funcionando muito bem, vai diminuindo cada vez mais o lúmen, que é o buraquinho pelo qual passa o sangue dentro dessa artéria. Vale a pena aqui, Laura, assim, para entender o contexto, a maioria hoje, se a gente olhar o modelo alimentar normal, né, seguido pelas pessoas, que a gente chama de dieta ocidental, que ou seja, que prioriza, que predomina, né, o consumo de alimentos de origem animal, ou seja, todo mundo acorda, come lá um ovinho mexido, come pão com manteiga, come queijo, toma um leite, no meio do intervalo toma um iogurte, na hora do almoço come carne, frango, peixe, ovo, à tarde vai lá come um bolo feito com ovo, com o que for, à noite vai lá e come um peixe, um omelete, ou uma carne, um estrogonofe. Eu não tô falando de algo assim, nossa, precisa comer churrasco, 1 quilo de carne todos os dias. Não é isso. Ninguém tá falando de uma alimentação bizarramente diferente. Bizarra, eu tô falando na dieta comum. Tá? Então, eu acho que é importante deixar claro que esse consumo diário, em praticamente todas as refeições, né, de uma dose X de gorduras saturadas, acompanhadas do colesterol do animal, que vem através da carne, do leite e dos ovos, faz com que, durante todo o dia, né, a nossa circulação tenha uma quantidade, assim, além da necessária, além da segura, dessas doenças, dessas gorduras saturadas circulando o tempo inteiro. Então, não estou falando de algo bizarro, como a Laura disse. Estou falando, gente, do padrão alimentar ocidental comum, que todo mundo segue. Então, ou seja, quando a gente fala de doença crônica, quando a gente fala desse processo acontecer, ou seja, essa artéria enrijece toda hora do dia. Essa deposição, essa quantidade de gordura, né, essa falta
falta de antioxidantes e tudo mais faz com que o fígado não trabalhe direito e não consiga reciclar esse LDL. Então esse LDL fica circulante e ele tá lá, circulante, e ele é mais inflamatório. Então esse lúmen desse vaso começa a ficar enrugadinho, mais rígido, e aí vem aquela gordura saturada. A gordura saturada chama saturada porque ela é pesada, porque na temperatura ambiente, inclusive, ela é sólida, aquela gordura branca. É só olhar pra manteiga, pro óleo de coco. Manteiga, do óleo de coco, a gordura da carne, quando você faz a carne, você vê lá, você corta, você vê aquela parte branca, tudo aquilo lá é a tal da gordura saturada. Então, ela tem um peso molecular maior, ela é grandalhona, imagina uma coisa mais pesadona, mais besuntada. E ela tá lá, ela vê lá uma artéria mais rígida, um pouco mais enrugadinha dentro, por conta da ação ali, do própria inflamação do colesterol. Normalmente quem come alimento de origem animal, principalmente carnes vermelhas, todos os dias, tem um consumo exacerbado do ferro, de um tipo de ferro que está na carne vermelha, que é o ferro M, que hoje os estudos já mostram categoricamente que ele tem uma ação pró-inflamatória também. Então, tudo isso vai colaborar para que o interior das nossas artérias, dos nossos vasos, dos nossos capilares, adoeça e fique meio rugoso, como se tivesse tomado uma picada de mosquito e fica meio inchado. E o processo de limpeza, ele é reduzido, né? Que seria feito justamente pelos antioxidantes, ali, vitaminas, minerais. O tempo inteiro tentar limpar, tentar arrumar. Só que a gente não fornece a condição ideal para isso acontecer. Daí vem essa gordura pesada, começa a se acumular. E normalmente esse quadro, ele mais uma vez, a gente está falando aqui de algo que acontece tudo ao mesmo tempo. Então a pessoa que come laticínios em excessos, ovos em excessos e carne em excesso, que colocar em todas as refeições já está categorizado esse excesso, o que vai acontecer? Vai consumir excesso de proteína. Então o excesso de proteína circulante vai fazer com que o nosso corpo, que não tem como armazenar proteínas, ele mande essas proteínas lá para o nosso fígado para ela quebrar essas proteínas. E o subproduto da quebra dessa proteína são alguns componentes, né, que a gente chama de metabólitos secundários, como a amônia, a ureia, que tem uma ação acidificante lá no nosso sangue. Então, quando a gente está toda hora quebrando proteína, porque não precisa delas, nosso sangue tende a ficar ácido, só que a gente não vai acidificar, porque o nosso corpo é muito inteligente, muito esperto, e ele vai tentar neutralizar isso, porque se ele acidificar, a gente entra aí numa pane elétrica, vamos dizer assim. Não tem condições. Não dá. Então, como que o nosso corpo vai buscar substância, onde ele vai buscar substâncias para neutralizar esse pH? Lá nos nossos ossos. Então ele começa a descalcificar os nossos ossos. Mais um processo ruim acontecendo, mais um né? processo ruim. Já falamos aqui nos episódios anteriores, pode cálcio, maratonar lá atrás, cálcio. Dá uma olhada. Que a maior incidência da osteoporose hoje está em mulheres da Europa do Norte, que consomem muito laticínio, muita carne, muita proteína, tá? E não é por falta de cálcio que elas têm osteoporose. Não é falta de consumo de cálcio, né? Exato. Por quê? Porque elas estão descalcificando os ossos para poder gerar uma equação de pH para manter o corpo equilibrado. E só que acontece que esse cálcio começa a ser liberado nessa mesma corrente sanguínea. Esse vasinho, que já está todo meio que entupido com uma gordura parada, esse cálcio chega e começa a calcificar essa placa de gordura. E aí tu imagina a tristeza, uma artéria que já está mais enrijecida, que já não consegue mais abrir e fechar tão bem quanto antes, porque já não tem esse estímulo direitinho. Ela já tá com um sangue mais viscoso, né? Porque o sangue aumenta a viscosidade por causa desse padrão alimentar. Ela já tem uma placa de gordura depositada. E ela ainda vai receber o cálcio por cima para essa placa ficar mais enrijecida. Petrifica essa Gente. Isso se chama o quê? Placa de ateroma. Exatamente. E essa doença se chama aterosclerose. Isso. Né? E aí não é à toa. E aí o que vai que acontecer com esse vaso, Laura? Aí não é à toa que a pessoa ela vai começar a ficar, por exemplo, com mais dificuldade de subir escada, tá? Esses são alguns sintomas que a pessoa pode começar a ter. Por quê? Esse vaso, ele não tem uma circulação boa. Essa placa, a tendência dela não é continuar diminuindo, porque os seus hábitos não estão mudando. Então, se os hábitos não mudarem, a placa não diminui. Ela vai continuar aumentando e ela vai começar a se fragilizar. Conforme o sangue vai passando ali, ela vai começar a se fragilizar. E muitas vezes, ou ela pode ocluir o vaso inteiro, e isso já vai fazer tu ter uma isquemia, né? O sangue não vai conseguir passar. E na grande maioria das vezes, que tá pra frente, por exemplo, o miocárdio, o coração, ele para de receber
receber sangue e tu pode ter uma isquemia miocárdica ou uma isquemia de qualquer outro lugar do corpo, dependendo de onde aquela placa estiver sendo colocada, tá? Inclusive hoje a gente já tem algumas evidências de que uma das primeiras manifestações de doença cardiovascular, de aterosclerose, é a perda de função erétil do homem, porque ele precisa que a circulação sanguínea esteja boa e os capilares são muito pequenininhos. Então uma pequena deposição ali já vai fazer com que não passe mais tanto sangue. Então esse é um sintoma bem, bem comum e que vai de encontro, né, o que a galera fala de que tem que comer carne pra ser homem, enfim. Mas aí, continuando, essa placa, ela vai começar a ficar sensível e ela pode se quebrar. E esses pequenos trombinhos que se liberam, eles viajam pelo nosso corpo e eles podem parar em capilares mais pequenininhos, lá do coração, por exemplo, e vão gerar também uma isquemia de algum lugar mais específico ali do coração. Não vai ser de um grande músculo, pode ser de um lugar pequeno, mas que já vai gerar, por exemplo, um primeiro infarto, né? E já vai gerar, por exemplo, uma necessidade de colocar um stent, ou de fazer uma cirurgia, de fazer uma revascularização. Ou então, eles podem fazer o que a Lê falou antes, de pegar, ocluir um lugar maior e fazer uma isquemia muito grande, muito irreversível, e que pode ser o teu primeiro sintoma da doença cardiovascular e também o último. Que pode ser também cerebral, né? Pode Ou seja, nos mesmos capilares fininhos, esse trombo se soltam. Então, essa artéria, esse vasozinho, ele se colaba e ele deixa de irrigar o seu cérebro. E aí, sem perdendo funções, você tem um derrame cerebral. Você pode perder funções, você pode ou ser o seu último sintoma. Ou o seu último. Né? Ou seja, isso leva à morte. Ou então, você ficar com sequelas neurológicas bem severas ao longo do seu dia a dia. Então, assim… É uma roleta russa, na verdade, já deu pra entender aqui que os excessos de consumo… São sempre dois pilares que a gente vem discutindo sempre aqui. Tá? Querendo ou não, discussões à parte, a gente precisa pautar a nossa conduta sempre na ciência, tá? Ou seja, não existe como hoje negar a correlação entre o consumo de gorduras saturadas, que são as gorduras prioritariamente animais, ricas em colesterol, e o surgimento, o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Não tem como. Quem falar ao contrário é porque não está pautado na ciência. Eu gosto muito de uma frase que… Eu não lembro de quem que é, mas que fala que um cardiologista que não é vegano… de Kim Williams, que foi o presidente da Sociedade Americana de Cardiologia até 2015, né? Ele tem duas frases célebres, né? Ele tem uma delas que eu amo, que eu tenho lá nas minhas aulas todas. Existem dois tipos de cardiologistas, né? Os veganos e os que não leram as evidências. Essa. E tem uma outra também, que ele fala assim, tem gente que acha que uma dieta à base de plantas, né, que tira tudo, tira carne, tira o leite, tira ovos, come só planta, é algo radical, é algo extremo. Eu… né, sou cirurgião cardíaco e ou seja, quando eu vejo a abertura de um peito, tirar um coração para fora, tirar uma veia de uma perna, fazer uma ponte, e eu vejo tudo aquilo lá, eu acho que isso é extremo. Isso é extremo. Né? Eu não me importo de morrer, mas que eu não gostaria que fosse por minha culpa. Porque as doenças cardiovasculares… as doenças cardiovasculares são causadas pela gente, pelas escolhas que nós fazemos diariamente. E Kim Williams tem, assim, ele é muito cérebro e ele coloca claramente, né? Ou seja, a necessidade de um olhar para essa questão das doenças cardiovasculares e a correlação com o consumo de alimentos de origem animal. Tá? Tem gente que fala, mas a gente precisa comer colesterol. Gente, isso é um grande mito. Por quê? Porque o colesterol nós produzimos o colesterol. Eu acho muito engraçado. É muito engraçado. Literalmente, essa frase é muito boa, porque é exatamente isso. Parece que tem pessoas que não olham as evidências. Né? E aí a gente tem sociedades de cardiologia, como por exemplo a American Heart Association, que a gente tem as dietas preconizadas para doenças cardiovasculares. Então, se um paciente ele não morreu do primeiro infarto que ele teve, e conseguiram descobrir que ele tem uma doença cardiovascular, ou ele já é hipertenso, então recomendam ele a melhorar a alimentação dele para diminuir a chance de ele vir a infartar algum dia, ou tem colesterol alto e já recomendaram, a gente tem essa recomendação aí padrão de geralmente a dieta é baseada em aumentar o consumo de vegetais, o que é legal, de frutas, né, de cereais integrais, evitar os refinados, mas as carnes estão ali presentes também, né? Elas são estimuladas de gordura, mas não se fala elas estão ali, não se fala em tirar. Então por quê? Porque não querem que seja extremo, né? Como você estava falando antes. Mas é bom lembrar essa questão assim,
primeiro, ou seja, hoje, de uma dieta à base de planta, que não tem nada de origem animal, para você consumir excesso de gordura saturada, você deveria viver à base de óleo de coco, de palma e palmito. Isso não é praticável, tá? Uma dieta... E a gente nem recomenda, né? Isso não é uma dieta saudável, não né? É recomendado. Agora, uma dieta normal, eu gosto muito de falar a palavra normal, porque é aquela que ninguém contesta, que todo mundo faz. É aquela que você, em todas as refeições, traz já uma carga que vai se somando ao longo do dia para você ter uma dose alta de doenças, de gordura saturada. E a questão do colesterol, voltando a ele, tá? O colesterol é uma gordura que nós produzimos, tá? Então, ou seja, tem pessoas, eu já vi vários médicos, inclusive, que eu já discuti com eles, né? Colocando assim, não, mas o colesterol é importante para a produção da membrana celular, para a produção dos nossos hormônios e tudo mais. Não deixa de ser importante, mas eu produzo o quanto eu preciso, tá? Então a gente tem inclusive parâmetros de colesterol hoje que a mesma coisa que o colágeno, né? Quase, né? É isso, é a mesma coisa. Que a gente já falou também. Então, ou seja, eu não preciso consumir o colesterol que a vaca fez para ela, para eu ter o meu colesterol. Eu faço. Não precisa mesmo. Tá? Então, ou seja, você não precisa dessa molécula que vem de fora, tá? Uma outra questão que a gente explicou aqui para vocês como que vai se desenvolver uma doença cardiovascular, tá? Só que existem outras doenças que se juntam para levar uma pessoa a acelerar o desenvolvimento de uma doença cardiovascular. São os fatores de risco que a gente fala, que eu falei ali, né? Não, e doenças como, por exemplo, se a gente pegar a hipertensão arterial e o diabetes, que se a gente olhar hoje em termos de saúde pública no Brasil e no mundo, a gente tem um grande percentual da população brasileira já pré-diabética ou diabética. Né? Exato. Tá? E o diabetes já está mais do que comprovado, pode bater os pezinhos no chão, uma ciência implacável nesse sentido, tá? Que o desenvolvimento do diabetes está relacionado diretamente ao consumo de gorduras saturadas, é uma inflamação de membrana celular que faz com que a insulina, que é o hormônio que vai abrir a nossa célula para a entrada da glicose, não consiga fazer esse papel. E aí a glicose... gente culpa o carboidrato e ele está só no topo do iceberg. Começa a aumentar, mas não porque a glicose, o açúcar é o problema, e sim porque a gordura causou a inflamação que faz com que a gente não metabolize o açúcar. Tá? Então, ou seja, mais uma vez, e o diabetes, ninguém morre diretamente, morreu do diabetes. Não, você morre de complicações do diabetes, que normalmente pode ser essa viscosidade plasmática, o sangue parecendo uma calda de pudim, pior, ou seja, imagina que você já tem as suas artérias, suas veias, seus vasinhos já meio que entupido com um lúmen bem pequenininho e você tem um sangue viscoso, você pode acelerar o processo aí. Ou também porque tu perpetuou teus hábitos e o teu pâncreas simplesmente não conseguiu produzir mais insulina, então aí tu vai estourar de glicose no teu sangue, né? Então, é sempre essas complicações, ou seja, essas doenças, se a gente tomar uma atitude agora, é muito fácil de modificar elas. É realmente muito tranquilo. Tanto hipertensão, quanto diabetes, quanto a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, triglicerídeo, enfim. Tudo isso a gente consegue melhorar com a alimentação. E aí... a gente hoje, felizmente, né, já consegue comprovar que uma alimentação à base de plantas bem equilibrada, bem bonitinha ali, à base de plantas mesmo, não uma alimentação à base de plantas fake, né, gente? Fazer direito, vamos comer fibra. Que veio da terra, né? Exatamente, vamos comer fibra, vamos comer todos os grupos alimentares direitinho. Os estudos, eles conseguem demonstrar que a gente vai ter uma reversão da doença. Porque aí, o que a gente vai fazer? É o processo inverso do que a gente falou antes. Ao invés de tu cada vez continuar depositando ali LDL, oxida, faz a artéria ficar durinha, deposita cálcio, come proteína em excesso, tu vai fazer o oposto. Tu vai consumir um monte de fibras, tu vai produzir menos colesterol LDL, tu vai aumentar essa circulação, esse ciclo que o LDL tem que fazer. Tu vai aumentar o consumo de antioxidantes, tu vai aumentar o consumo de substâncias vegetais que fazem a artéria conseguir ficar mais maleável, o sangue fica menos viscoso. Então tu vai fazendo uma limpeza de verdade, é como se ao invés de botar a sujeira embaixo do tapete, tu pega e chama alguém pra limpar a tua casa, ou tu mesmo vai lá e fala, vou limpar agora vou tirar o dia aqui pra limpar essa casa inteira. Exato, e mantém limpo. E a gente consegue ter reversão da doença. Isso tá documentado. Isso tá documentado. Exato. Ao invés de só tu não morrer mais da doença e não progredir a doença, tu vai reverter ela e tu vai voltar. Tem relatos de casos de um senhor, assim, que ele tinha uma doença cardiovascular muito grave e ele não conseguia mais nem caminhar direito pra
pra subir uma lomba, assim, mais ou menos. E ele, depois de mudar de uma alimentação plant-based, depois de alguns meses ele tava subindo montanhas. Então é uma mudança muito drástica. E é essa que tá a diferença. Se você começa hoje, se você previne, você consegue mudar a sua alimentação a ponto de reverter o quadro, você ganha uma nova vida. Porque você volta a ter uma capacidade de viver como uma pessoa saudável vive. Você pode fazer atividade física. Você não vai ter que ficar tomando zilhões de remédios para e o remédio ele não vai fazer tu não progredir a doença. Né? Ele no máximo vai fazer tu não ter sintoma ali, mas tu vai continuar falando com os em hábitos, remédio, eu tenho um dado que a gente tem hoje muito bem documentado nos estudos, que hoje a gente tem uma epidemia de hipercolesterolemia, né? A maioria das pessoas, ou seja, que tem uma alimentação ocidental, acaba tendo níveis de colesterol mais alto, e muitas delas, por conta nós sabemos que o nível mais alto de colesterol aumenta as chances de doença cardiovascular drasticamente. Portanto, manter níveis mais baixos é uma forma de reduzir aí, né, o risco. Então, se usam medicamentos, que são as estatinas, né? E hoje a gente tem documentado que uma dieta 100% à base de planta, whole food plant-based, que ela come à base de vegetais, sem nada de origem animal, hoje abaixa mais o colesterol do que a própria medicação. A medicação chega em torno de 20% e a gente já tem reduções de até 30% dos valores de colesterol, somente sem nenhum remédio, utilizando a mudança da alimentação. E a gente vê isso na clínica também. Eu gosto muito, porque as coisas elas fecham, né? Então, tu vê ali no estudo, mas tu também vê na clínica, e eu vejo assim, tem mudanças de pacientes que até em um mês já muda drasticamente o colesterol, e também vai melhorando a qualidade de vida da pessoa, né? Ao passo que, mesmo que ela faça esse tratamento, ela pode diminuir o colesterol, mas ela não vai diminuir a progressão dessa doença, porque ela vai continuar com os mesmos hábitos. Então, mesmo que tu faça esses mesmos estudos que demonstram que a alimentação plant-based pode reverter, são os estudos que demonstram que a alimentação preconizada pelas associações vai manter uma progressão mais lenta da doença, mas vai manter uma progressão. Então, tu vai continuar morrendo daquela doença. É a história de não matar não mata o mal pela raiz, né? Não mata o mal pela raiz. Fica lá, só que em vez de você regar todo dia, você rega uma vez por semana. É a coisa da torneirinha, né? Tu vê uma torneirinha ali vazando. Ao invés de tu ir fechar a torneira, tu fica limpando o chão ali. Vou limpar o chão. E a gente trouxe aqui pra vocês até uma colinha com vários dados, né, Laura? Quer assim, ser a nossa oratória, fazer a nossa oradora? Vou falar pra gente. Porque assim, gente, ninguém é obrigado a lembrar número, então a gente 100%. Vai ler aqui pra vocês. A primeira coisa que eu queria falar tem um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia que se chama Cardiômetro. Sugiro que vocês vão dar uma olhada nele, tá? Ele faz uma calculadora, tem a calculadora anual, mensal e do dia, e diária, de quantas pessoas morrem de doenças cardiovasculares. No Brasil, No Brasil, isso. E a gente tá aqui hoje em julho, né? E hoje é dia 13 de julho e já morreram 214.209 pessoas. Ou seja, é muita gente. Então, são doenças são mortes que a gente pode prevenir, sabe? É muito triste a gente ter que conviver com isso, sabendo que a gente pode prevenir. Então, além de vocês olharem lá, eu quero que vocês agora escutem isso que eu tenho a dizer. Olha só, gente, o que a gente tem de evidência científica em relação aos alimentos de origem vegetal? Primeira coisa aqui, a cada 100 gramas de carne vermelha, tá? Carne normal, não carne processada, por dia, a gente aumenta em 25% a incidência de doença coronariana. Ou seja, é muita coisa. É muita coisa. Né? Vale lembrar, falando nisso, aqui um parêntese, que a Organização Mundial da Saúde, em 2015, fez uma classificação do que é cancerígeno. E no grupo de evidência máxima, de 1A, que eles chamam, onde está monóxido de carbono, que é a fumaça que sai dos carros, onde está o cigarro. Onde está o amianto das telhas que foram proibidas, que eram inaladas e levavam ao câncer de pulmão, está também as carnes processadas. Né? Ou seja, a gente está falando aqui de salsicha, linguiça, presunto, peito de peru, que muita gente, inclusive no lanchinho da escola de filho, coloca todos os dias, tá? Então, ou seja, a gente tem alimentos na mesma classificação, né, de cigarro, na mesma classificação de fumaça, de escapamento de carro, como prováveis, né, evidências científicas comprovam que o consumo regular
pode levar ao câncer. Ou seja, e no grupo 2A já tá a carne vermelha. carne. No 1A, junto com cigarro e tudo mais, estão as processadas, né? E no 2A, a carne vermelha, o bifinho de todos os dias de muita gente. Ou seja, se tu não quer tirar a carne total agora da tua vida, tira pelo menos as processadas. Essas aí, gente, não tem condições. Deveria vir com aquela tarja preta, tinha né? que vir com a tarja preta. Tipo cigarro. Tinha que vir, porque assim, é muito triste mesmo. E as carnes processadas, por si, 50 gramas delas por dia aumenta em 27 a 44% a incidência de doença coronariana. Então, além de serem problema pro câncer, é problema pra doença coronariana, porque não é uma novidade, né? A gente já falou aqui que o nosso corpo é um sistema complexo, que age todo único, né? Então, uma coisa vai impactar na outra também. E em relação aos alimentos de origem vegetal, o que a gente tem aqui de evidência, tá? Então a gente tem a evidência de que as leguminosas, que são os feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, os maiores benefícios que a gente tem com eles por quê? Porque eles são muito ricos em fibra, são muito ricos em fitoquímicos, que são os antioxidantes, tem bastante ácido fólico, tudo isso vai ajudar a saúde das nossas artérias. E a gente tem que comer pelo menos 400 gramas por semana, gente. Pouco até, né? Essa recomendação posso comer por dia. Essa recomendação aqui, ela é muito básica, né? Ela é meio básica, assim. Por dia. Oleaginosas, que são as nossas castanhas, né? Elas ajudam, se a gente consumir 28 gramas por dia delas, o que é pouco, né? Uma quantidade pequena, que é o que a gente recomenda. Reduz 25% a incidência de doenças arteriais coronarianas, tá? Ou seja, é bastante coisa. Hortaliças e frutas, gente, 400 gramas por dia, tá? De hortaliças, ou seja, verduras, legumes, principalmente as folhas, podem reduzir em até 34% a incidência de doença arterial coronariana. E para as frutas, 400 gramas por dia pode reduzir a doença arterial coronariana e também as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, em média de 10 a 30%. Então, mudanças bem drásticas. Os cereais integrais, que a gente tem uma recomendação aqui de 30 gramas por dia, tá? Que também é pouquinho. É quase nada. É quase nada. Vai reduzir em 8%, né? E isso também muito porque, além de eles terem fibras solúveis, também tem muita fibra insolúvel. Você imagina só 30 gramas de aveia, que são praticamente duas colheres, nem 2 colheres de sopa, né? E a quantidade de fibra insolúvel que vem então tu vai somando, né, essas porcentagens, isso vai aumentando. E além disso, gente, além de coisas, né, que ajudam, tem a questão das coisas que pioram. Então, o sal é muito importante também, tá? A gente tem que diminuir o consumo de sal, ele pode aumentar a pressão arterial e piorar todo esse risco de doenças cardiovasculares. E a gente sabe que hoje ele aumenta em 25 a 30%, tá? Quando a gente consome acima de 2 gramas, que é o máximo recomendado. Então, assim, usa mais especiaria, usa mais ervinha, porque isso vai te ajudar a consumir menos sal e a ter menos desfechos. E adapte o seu paladar. Nosso paladar é muito acomodado. Se você come muito doce, ele quer sempre mais doce. Se você come mais salgado, então se você vai gradativamente reduzindo o hábito do sal, você vai acordando as suas papilas gustativas a ponto delas conseguirem te trazer a sensação prazerosa do sabor real dos alimentos. Porque o sal, numa micro quantidade, ele ajuda a pronunciar o sabor. Isso. Mas um pouco a mais, ele vai salgar a comida. E aí o sabor proeminente é o sal. E não é o sabor que a gente tem que sentir. A gente vai reduzir essa quantidade de sal e trazer, né, o sabor real dos alimentos. Ou seja, isso é muito importante. Tanto que todo mundo que faz esse exercício, e eu fiz esse exercício, quando come comida pronta, comidas mais processadas, eu acho tudo muito salgado. Nossa, eu fico na água o dia inteiro. Eu acho muito salgado, porque a gente fez esse exercício, eu tô aqui mostrando, assim, aí sim, falando como a Lê, né, gente, eu fiz esse exercício porque é comum cada vez colocar mais sal. E mesma coisa com açúcar também, né? É a mesma coisa. Então, hoje, quando eu sinto uma comida preparada, assim, com mais sal, eu falo, gente, eu não consigo comer isso. Então, a gente se adapta. Então, mais uma vez, vou repetir uma frase, que inclusive é de um médico comum nosso, Dr. Daniel: não se acostume com o que não te faz bem. Tá? E outra é follow the fiber, siga a fibra. As fibras, elas são um dos marcadores mais importantes de saúde de população, assim. Então, se tu quer ser saudável, tu não pode viver sem fibras, tá? Então, vamos lá. Ouviu tudo que a gente falou aqui agora e falou, não, mas eu quero continuar comendo a carne. Mas pelo menos, então, enche a tua alimentação de vegetais, enche de cereais integrais, enche de frutas, de sementinhas e dá menos espaço pra essa carne, tá? sabe? A questão aqui, gente, óbvio, uma dieta à base de planta que a gente colocou
álcool aqui, todas essas evidências de reversão são feitas com 100% à base de planta, sem nada de origem animal. Porém, é uma escolha pessoal nesse sentido. Então, você vai seguir o que você quer, o que seu coração manda. Mas nesse sentido, então, ou seja, se você continuar consumindo alimentos de origem animal, primeira coisa, não caia na cilada dos laticínios, tá? Laticínios, queijos principalmente, eles são altamente gordurosos. Ah, mas e o queijo branco? Se você pegar o queijo branco, você tirar a água do queijo branco, que ele é mais hidratado, né? Aquele extrato seco, 70% daquilo é gordura prioritariamente saturada, tá? Então não existe queijo magro, só queijo cottage 0, que não é, tenho certeza, aquilo que você mais gosta de comer, tá? Então não caia na história de trocar, por exemplo, carnes por laticínios. Se você tá reduzindo carne, troque por vegetais, não troque por laticínios, não troque por ovos. Ovos também tem altas dosagens de colesterol, tem gordura saturada também, tá? E ninguém come um ovinho por dia, as pessoas comem 2, 3. E tem colina também, né? Que aumenta o risco cardiovascular. Aumenta drasticamente o consumo, porque a carnitina e a colina presente em carnes, em ovos, ela vai automaticamente lá na nossa microbiota ser transformada numa substância chamada TMA, que vai aumentar a produção de TMAO, que é, ou seja, e hoje níveis mais altos de TMAO estão mostrando que aumentem até 90%, né, os riscos de doenças cardiovasculares. Então, ou seja, faça a troca, se você está reduzindo o consumo de carne, por vegetais, tá? E quando, se quiser manter o consumo de carne e tudo mais, priorize as magras, as carnes mais magras e coloque e sempre pouca quantidade. Pouca quantidade. Não em todas as refeições, não todos os dias, tá? Que tal, dia a dia, faz uma dieta plant-based e aí você se permite, talvez, um final de semana, uma comida tradicional, alguma coisa que você goste. Assim, você tem aí aquele bom senso do meio termo que vai fazer com que você tenha mais dias que previne do que os dias que te levam aos problemas. E mesmo nos dias que for fazer a plant-based, investe em quantidade de vegetais. Não fica, por exemplo, vou comer um monte de arroz, monte de aveia frita. Só, um monte de batata. Não, um monte de cores, gente. Isso é o mais importante, porque aí vocês vão ativar aquele exércitozinho que vai lá fazer a limpeza dentro de vocês. Então, isso é o mais importante aqui, tá? Mesmo que tu vá virar vegano agora, fazer uma alimentação à base de plantas, se tu tiver dúvidas, claro, a gente já trouxe muita informação aqui de como fazer essa alimentação da maneira mais prática, mais colorida, mais maravilhosa e completa possível. Mas se ainda sobrar dúvidas, consulta um profissional que possa te ajudar em relação a isso. Porque isso vai ser o mais importante. A gente consegue sim reverter, mas a gente tem que fazer direitinho pra reverter. E claro, em relação à saúde, nunca é só uma coisa. Então a gente vai ter que associar a um exercício físico que tu vai começar a fazer, tá? Pra aumentar o teu condicionamento, tá? Pra melhorar, pra te ter mais vontade também de comer bem. E também porque é uma recomendação, né? A gente tem que permanecer ativo. A gente vai ter que melhorar o teu sono. A gente vai ter que melhorar o teu estresse, porque tudo isso vai aumentar também a liberação de substâncias que vão fazer o teu corpo ficar estressado e as tuas artérias ficarem mais enrijecidas. Então, tudo age em conjunto. Isso. Aqui a gente quer falar principalmente de alimentação pra vocês, mas é muito importante a gente sempre lembrar que tudo tá envolvido, né? Mas que não é um bicho de 7 cabeças, que é simples, sim, e que eu entendo que às vezes, quanto mais simples uma solução parece, mais ela parece besta e a gente não faz. Exato. Mas é simples mesmo. E ninguém precisa de nada revolucionário para cuidar pra prevenir doenças. E não caiam na ladainha, que não é nas fake news, que trazem essa história de comer gordura saturada tá tudo bem, que enfiar óleo de coco em tudo tá tudo bem, que fazer manteiga ghee é manteiga, tem tanta gordura saturada quanto a manteiga convencional, tá? Então, ou seja, existem várias questões que as pessoas estão falando por aí sem nenhum embasamento, que é um problema de saúde pública, é uma irresponsabilidade. Então, não sejam vítimas de tudo isso, procure informações em fontes seguras, né? Sempre questione, perguntando qual é a origem desse dado, qual é o tipo de evidência, né? E o que hoje a gente sabe que é o mais simples, tá? A alimentação à base de plantas, que tenha muito mais vegetais e tudo mais, ela acaba sendo, a gente já repetiu isso várias vezes, né? A grande chave de sucesso, ou a solução para diversos tipos de problema de saúde ao mesmo tempo. Então, o bom de tudo isso é que a gente não precisa fazer uma dieta da abobrinha para uma coisa, a dieta do chuchu para outra, a dieta da beterraba para outra. A mesmo Pega todos eles e junta numa saladona. O mesmo conceito de dieta plant-based é responsável por cuidar da nossa saúde, prevenir
prevenindo um leque imenso de doenças, né? E trazendo vitalidade, sendo bom para nossa saúde, para nossa beleza, para o nosso esporte e tudo mais. E é por isso que a gente está aqui, por isso que a ideia do Me Venha com Abobrinhas é quebrar esses mitos e fazer com que vocês, com muito conceito, nesse bate-papo gostoso, tenham aí, né, inspirações para cuidar, né, aqui nesse episódio do coração gente, de vocês. Não morram de doenças silenciosas e que vocês podiam ter prevenido com grande tranquilidade. É isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você sentir aí no seu coração, né, cheio de plantas, de compartilhar esse nosso episódio para pessoas que precisam e manda para todo mundo no ar. Se beneficiar, isso vai ajudar muita gente, isso, a gente tem certeza. Esse é o nosso grande objetivo, compartilhar essas informações. Me Venha com Abobrinhas é um projeto, um programa da Belief que vende comida, que produz comidas plant-based, comida de verdade, para a gente ter na nossa casa, para momentos especiais, para momentos do dia a dia, enfim, né? 100% à base de plantas e 100% livre de qualquer aditivo sintético, químico e tudo mais, trazendo esse conceito da alimentação à base de plantas para o nosso dia a dia, facilitando a nossa vida, porque nem sempre a gente consegue cozinhar fazer tudo o que quer. Fazer tudo que a gente gostaria de fazer na cozinha. Muito obrigada. É isso, gente. Até o próximo. Até o próximo.